Tá entrando aqui, Ellen, Marcelo. Valeu, Ellen. Hoje nós vamos fazer uma live. Valeu, Gustavo, Evilásio, José Evilásio. É uma live com a Rebeca Martins, uma baiana retada, a única que faz oposição ferrenha ao governador petista Rui Costa lá na Bahia. Estou aguardando aqui ela enviar o convite aqui para participar. E a turma está entrando aqui para assistir. Sargento Pereira Costa, um abraço. Moreira, Marlene, Tânia, um abraço, prima. Patrick Medeiros. A turma está chegando aí, aguardando a Rebeca aqui. Ala, Danielo, Tenório. Vamos lá, gente. Vamos bater um papo aqui até que a Rebeca mande aqui pedido para participar da live. Vocês estão acompanhando aí o que está acontecendo no Brasil? Vamos começar antes até que a Rebeca entre. Coronavac. A vacina que o governo de São Paulo, segundo informações, num contrato muito favorável à China, adquiriu as vacinas e já houve o pedido, né, do Instituto Butantan à Anvisa para que a Anvisa aprove o uso emergencial da vacina e assim ela vai ser utilizada principalmente nos grupos prioritários. E agora, inicialmente, falava-se que a vacina teria entre 60% e 90%, depois caiu para 78%, enfim, divulgar a eficácia da vacina é 50,38%. Bom, e ainda estão faltando documentos que o Instituto Butantan não apresentou à Anvisa para que a Anvisa aprove o uso emergencial da vacina. Quando, na verdade, também tem uma outra vacina com pedido de uso emergencial, com 2 milhões de doses já compradas pelo governo para uso nos grupos prioritários, que é a vacina de Oxford, que é muito mais barata, o armazenamento é em temperatura não tão baixa quanto a da Coronavac, que é abaixo de 70 graus, essa da Oxford é de 7 graus. Mas o que chama a atenção nisso tudo é que enquanto o governo de São Paulo estava mantendo a divulgação de um percentual alto de eficácia da vacina, o governador João Dória ia pessoalmente dar a informação. Na hora de dar a informação real, a eficácia geral, que é de 50,38%, ele não foi. A gente percebe o quanto nós estamos sendo manipulados nas mãos dessas pessoas que estão utilizando o coronavírus com um fim político, muito embora nós já conversamos sobre isso aqui. Esse vírus foi criado, sim, em laboratório. Não tenho dúvidas de que a China organizou um ataque biológico ao mundo. Tanto é que, se vocês observarem os indicadores econômicos, a China foi o único país que cresceu 6%, salvo engano, em 2020, enquanto todos tiveram retração no PIB. Aumento no desemprego e uma degradação nas condições de saúde dos países, pelo fato de que nenhum país, por mais rico que ele seja, cita aí os casos do Reino Unido, Estados Unidos e outros países da Europa, não estavam preparados para receber em curto espaço de tempo tantas pessoas que necessitassem de internação hospitalar, com UTI e com o adicional do respirador artificial para a maioria daqueles
quadro econômico se agravasse pelo desemprego, pela redução da atividade econômica, pelo fechamento temporário ou definitivo de empresas e de comércios, haveria sim um mal ou um resultado de mortes e, enfim, de outras sequelas muito maiores do que a pandemia do coronavírus iria apresentar. A nossa convidada já solicitou aqui, estou aguardando, Rebeca Martins. Então, e hoje todo mundo já... Rebeca Martins, o mito da Bahia, se apresentando aqui para vocês. Gente, essa senhora é talvez, ou muito provavelmente, a voz mais ativa no enfrentamento ao governador petista da Bahia, Rui Costa, um comunista que, na verdade, quer transformar o povo baiano em escravo e ainda acumula alguns escândalos de desvio de recurso que estão sob investigação em algumas operações aí que a Rebeca vai nos falar, e se apropria de obras e de investimento do governo federal, dizendo que é do governo estadual, não é isso, Rebeca? Isso. Primeiro de tudo, Coronel, eu quero dizer que eu estou assim super nervosa, parecendo que eu vou casar, porque eu sou sua fã. Eu sou sua fã. Você, para mim, é uma referência muito grande, muito de coração. Quem me acompanha aqui na Bahia sabe que assim, dificilmente eu falo isso. Obrigado. É um orgulho, um prazer, te acompanho. Gostaria muito, muito, muito que tivesse um Coronel Sandro aqui na Bahia. Nós não temos alguém assim tão corajoso e atuante, tão visceral quanto você. Então, você, para mim, é uma referência muito grande, certo? É um orgulho. Eu acabei de falar com um grupo que tinha uma mineira e ela falando, vou espalhar live para Minas toda. Eu fiz assim, queria um Coronel Sandro aqui na Bahia. E mais ainda, eu queria um Coronel Sandro como deputado federal pela Bahia, porque assim, nós não temos um deputado federal de direita, Coronel. Pois é, acredita? Aqui nós temos uma fake aí, né? Como é que é o nome da uma deputada fake aí? A Daiane Pimentel. A Daiane Pimentel, que ela tenta me calar de todas as formas, tem processo verdade. que já está com Alexandre de Moraes. Ela tenta usar do judiciário para calar as páginas de direita, para calar quem cobra ela, para me calar, entendeu? E aí, assim, ela chegou até a conseguir uma liminar, mas a gente conseguiu reverter no STF com o Fux, né? Porque o que ela estava tentando era realmente uma censura prévia, né? Isso não existe. Quer dizer, eu não sei, porque esse Brasil nosso, o mundo censurando o Donald Trump. Inquérito de fake news, quando na verdade quem está fazendo fake news é a grande mídia. Nós estamos tentando sobreviver e falar a verdade. E a hipocrisia aqui na Bahia é tão grande que, na verdade, eu tinha feito um BO, porque assim, nós que somos da militância, a gente que está na ponta sabe o que é que acontece. Então, já na campanha, pós-campanha, a gente começou a fazer algumas denúncias, e aí ela usou a página dela com não sei quantos mil seguidores, fez uma montagem lá com áudio meu e não sei o que, eu fiz um BO. Resultado, ela, na verdade, ela começou a procurar brecha para me processar, porque ela precisava tentar calar o processo que eu meti contra ela. Tipo assim, o BO que eu fiz contra ela. Então, se eu for olhar o conteúdo do processo, o que tem de mais grave é que uma página, que é a página de apoio ao movimento, que não é nem uma página do movimento, é uma página de apoio ao movimento, fez um meme, é o que tem de mais grave. Fez um meme do Dia das Bruxas, ela vestida de bruxa, escrito assim, Bu, trairane pilantrel. É o que tinha de mais grave, né? E mesmo então não tem assim, nada de grave, não, não, mas para você ver o quanto é absurdo. E eu, como advogada, eu fiz, pelo amor de Deus, isso não vai dar em nada, né? E de forma impressionante,
ela conseguiu realmente uma liminar, né? Só que a gente reverteu, mas só que Deus não quer, gosta de coisa errada. Eu coloquei no meu processo que eu fiz, porque realmente tinha fundamento, era a minha voz, um monte de gente identificou, né? Certo. Dizendo que eu recebia dinheiro de não sei o quê, para fazer não sei o quê, coisas assim absurdas. Aí eu sim consegui eliminar, e para ela retirar das páginas dela, até porque eu não sou. Até então eu não era pessoa pública, né? Ela sim, ela está submetida ao escrutínio público, porque quando você se coloca numa condição de um político, você tem que estar preparado para isso, não só para os louros, né? Quem está na vida política não tem expectativa de privacidade, porque você se submete ao julgamento das pessoas. Então, E na verdade, dentro das redes dela, eu tenho todos os prints, as pessoas xingam ela porque se sentiram traídas, foram 130 mil votos, e ninguém conhecia ela. E as ela pessoas se realmente aproveitou do presidente, não foi? Pois é, e as pessoas se sentiram traídas, as pessoas xingam ela de tudo quanto é nome e ela não faz nada. Então, o problema dela é com Rebeca Martins. Eu acredito que ela tem um receio, né, de futuro aí, alguma coisa assim político, e ela precisa me calar de todas as formas. Ela tem poder, mas não ela vai é te calar, porque nós vamos fazer Rebeca Martins disputar com ela na próxima eleição. Aí eu quero ver. E aí vai ser... vamos ver aí, né? Porque a gente realmente, eu vou ser sincera, a Bahia a gente não deseja mais a Daiane Pimentel como deputada federal, né? A gente quer realmente alguém que desbanque ela, a gente precisa disso, né? Porque assim, hoje nós não temos um deputado de direita, nós não temos um deputado federal alinhado ao governo Bolsonaro, um deputado que a gente sinta orgulho, né, lá na Câmara dos Deputados, que possa dizer assim, não, ele está fazendo valer o voto que a gente deu, né? E que demos o voto ao presidente, o voto não foi para ele, o voto foi ao presidente. Então, a nossa realidade aqui na Bahia, só para dizer para você assim, por que eu tenho tanto orgulho, eu queria tanto um Coronel Sandro na Bahia, tanto como um deputado federal, né? Muito obrigada assim por esse apoio, dizer, Rebeca Martins, deputada federal, mas assim, acho que a decisão é do público, né? Da militância mesmo. Mas nós temos, assim, nós somos muito reféns. Essa manifestação que vocês fizeram em Minas Gerais foi uma manifestação maravilhosa. Eu estava acompanhando o seu vigor, né? Sua coragem, sua determinação. E aqui, quando a gente tenta fazer, é tudo muito difícil. Hoje, as pessoas na Bahia estão aterrorizadas, estão com medo. Muito, porque assim, só deixando um trechinho, hoje nós temos um rapaz, né, chamado Mitchell, ele fez aquela música Força Capitão. Força Capitão! Ele fez, ele é um compositor. E ele foi para Brasília lutar pelo país, é uma pessoa simples, humilde, e ele voltou com a tornozeleira eletrônica. Que é isso? Um cara que não faz mal, uma pessoa que não faz mal a uma mosca, entendeu? A gente fica assim muito triste. E é uma tornozeleira que a gente sabe que não tem dia para tirar, né? A gente que é da área jurídica, a gente sabe que a gente fica estarrecido com isso. E assim, eu como advogada, eu fico muito preocupada com as consequências. Eu falo assim, independente da militância, a gente tem que entender que a gente precisa de um país com segurança jurídica. Porque como é que um advogado ele vai defender os seus clientes se a gente não sabe mais como interpretar uma lei, a gente não sabe mais como é que vai ser um julgamento, né? Então, temos isso, temos um senador, né? Um senador chamado Ângelo Coronel, né? Eu digo que é um projeto de ditador. Esse Ângelo Coronel não é aquele que apresentou um projeto de lei prevendo pena de prisão para quem não se vacinasse? Exatamente. Não, realmente essa Bahia tá ruim mesmo Pois é. É o mesmo Ângelo Coronel que na época das fake news, querendo condenar todo mundo por fake news, ele foi para a Rússia, né? Buscar conhecimento de como combater a desinformação. Ou seja, ele vai para a Rússia comunista, autoritária, centro mundial da desinformação. Aí ele vai buscar conhecimento para combater a desinformação. Nossa, e agora ele nos envergonha com essa PL 5555 de 2020, que ele quer alterar o Código Penal, o senhor deve estar acompanhando, o Código Penal, para
de prisão de 2 a 8 para quem tipo, questionar, né, a eficácia, né, da vacina. Quem questionar, quem for contra a eficácia da vacina e quem tipo, contribuir para a baixa de adesão, quem propagar incentivo à não adesão da vacina. Então, ele faz isso se você for funcionário público. A condenação é em dobro e você ainda responde por improbidade administrativa, né? De uma vacina que a gente não sabe segurança. Aqui, Rebeca, o próprio público dele. Típico de comunista mesmo. Típico de comunista. É isso que eu tô falando. Então, eles não podem nem questionar se a gente chamar de comunista, porque é comunista. Então, assim, se a gente for analisar tudo isso que está acontecendo na Bahia, nós estamos realmente reféns de uma ditadura, entendeu? De uma ditadura surreal que está realmente amedrontando pessoas quando a gente percebe a nível nacional Rebeca, parece que está tendo um problema de internet. Deixa eu vou tirar e você pede de novo para voltar aqui, tá bom? Tá joia? Tá. Espera aí. Aí você faz a solicitação de novo, porque tá travando. Espera aí, deixa eu tentar salvar aqui um pouquinho. Não, acho que não precisa tirar, não. É internet. Pois é, não. Só mexa na internet. Entrar de novo. Eu só vou te pede para você entrar de novo, tá bom? Vamos aguardar a Rebeca aqui, a solicitação dela para entrar novamente. E ela estava falando aqui, vocês observaram, de o que a direita, o que os conservadores estão enfrentando com o governo petista do Rui Costa lá na Bahia, com o senador Ângelo Coronel, o cara que quer aprovar projeto de lei para prender quem for contra a vacina, quem não se vacinar, e que foi na Rússia aprender sobre fake news, enfim. Falou, Leonardo? Vamos fazer assim, Leonardo. Liga aí para o pessoal, com a Jéssica aí, com a Raquel, para a gente marcar, tá bom? Não, o que você está falando é o Rui Costa? O Rui Costa, ele sai na rua, ele toma sacode mesmo. Aliança Patriota Minas Gerais, um abraço. Maria Machado, é isso? Bolsonaro tem razão. Rebeca Martins, vamos lá, vamos chamar a Rebeca aqui de novo. Vamos lá, Rebeca. Estamos aguardando ela entrar aqui. Oi, já. Essa guerreira. Bolsonaro opressão, Rebeca para deputada aí, tá vendo? Tá ouvindo aí? Foi. Como é que tá? Como é que pra tá mim tá a tudo bem imagem aqui. aí do seu? Tá bem? Porque pra mim tá ótimo. A sua que não tá bem aqui. A minha não tá. Você tá me ouvindo bem? Eu tô. Só se eu colocar, eu posso colocar no 4G, né? Não tá bom, imagem tá bom aqui. O pessoal tá dizendo aqui que tá a imagem dos dois para todo mundo. Como é que tá a imagem aí, pessoal? Vocês estão vendo a gente bem? Dá um feedback aqui, turma. Só ver que se vocês estão vendo a imagem bem, se o som. Boa noite. Fala, Jailton, de Araguari. Um abraço, cara. Jailton. Abração. Para o pessoal tá ótimo. O pessoal tá falando que tá ótimo. Então, vamos lá. Agora, vamos aqui. Vamos deixar um pouco a Daiane Pimentel e o Ângelo Coronel de lado. Vamos falar agora... o Ângelo Coronel, só para deixar claro, o Ângelo Coronel, ele é do PSD, o mesmo PSD do Otto Alencar. Então, assim, caminha junto. O Otto Alencar, o Jacques Wagner, o Rui, o PSD. Então, assim, é uma puxadinha do PT, né? Tudo farinha do mesmo saco, né? Tudo farinha do mesmo saco. E aí a gente tem o problema que vocês estão tendo aí, que eu queria até saber como é que vocês estão conduzindo com a questão do Calil aí, o outro projeto de ditador, como é que vocês estão conduzindo a questão do lockdown Muito difícil, Rebeca, porque na verdade é o seguinte,
O prefeito Alexandre Calil de Belo Horizonte, ele é autoritário, ele é um projeto de ditador realmente. A própria maneira dele se portar, dele se dirigir às pessoas e a forma arrogante como ele fala, isso já dá para fazer a leitura que ele é autoritário. Para você ter uma ideia, no início da pandemia, ele mandou cavar 1.900 covas em Belo Horizonte, que era para enterrar o povo. Olha para você ver. Não sei nem se algumas vão ser necessárias, essas 1.900 covas. Teve algum tipo de escândalo, por exemplo, foi contratada uma empresa que fabrica calcinha para fornecer equipamento de saúde para a prefeitura. Então, e agora, lamentavelmente, eu ainda tenho muitas dúvidas sobre esse processo eleitoral com urna eletrônica, porque se você tem uma eleição que você não pode auditar o voto, para mim, tem tudo para ser fraudada. Eu não acredito que ele tenha vencido essa eleição com 61% dos votos no primeiro turno, mas isso deu a ele aquele poder para dizer, agora eu fecho, abro e fecho e abro a hora que eu quiser. Há uma reação dos comerciantes, dos empresários. Essa manifestação que aconteceu no dia 11, na segunda-feira, ela teve uma presença de público muito grande. De estética, quadras de gramado sintético estão fechados há quase 90 dias e há uma ameaça de fechar o resto do comércio. Então, assim, o que a gente avalia é que prefeitos que estão tomando essa decisão pelo Brasil afora, eles não aprenderam a lição de que não tem como manter fechado, porque assim que houver uma degradação na economia maior do que já existe, vai ser um caos total. Aumento do desemprego, redução na arrecadação, pessoas passando fome, não vai ter auxílio de emergência suficiente, porque a capacidade de auxílio, de ajudar as pessoas do governo federal, ela é limitada. O Bolsonaro, quando disse o Brasil está quebrado, na verdade ele se referia ao fato de que o Brasil não tem mais a capacidade de atender adequadamente com auxílios e ajuda, como fez nesse ano de 2020, a toda essa população, se a economia não voltar a funcionar e prefeito parar de ficar fechando cidade. Como é que está aí em Salvador? Como é que está aí em alguns municípios? Lauro de Freitas? Como é que isso está acontecendo aí na Bahia? É muito de conveniência, porque assim, a gente observa que as escolas fechadas, mas bares abertos, entendeu? Alguns municípios teve Réveillon, teve festa, e aí não pode fazer uma reunião, mas assim, liberou casamento, porque o ACM Neto tinha que casar, e, né? Ele tinha que casar. Então, são realmente, a gente observa que a população, a gente está sendo utilizado realmente como refém para interesses pessoais. Para mim isso é muito claro, não tem muita lógica com tudo que está acontecendo, só que tem um fator que eu estou observando, porque como eu milito muito também em rede social, e às vezes assim, eu pego um pouco pesado para entender o posicionamento, porque a gente tem que entender como é que as pessoas estão analisando. A gente viu a CM Neto fazer absurdos aqui, por último ele colocou tapume nas praias, tapume mesmo na praia, entendeu? A gente viu o Rui Costa também, agindo da mesma forma que o Calil aí, a gente viu a Moema Gramacho aqui também, em Lauro de Freitas, e a gente pensou que a população ia dar uma resposta nas urnas, e aí misturou duas coisas. O medo, muita gente comprou a narrativa do medo, inclusive gente que se diz da direita tá comprando a narrativa do medo, brigando com a gente nas redes, não vou me vacinar assim, e a gente viu que eles conseguiram eleger os seus e se reeleger. Então, e além disso, teve a questão da abstenção, que foi muito grande. Muito grande, esquerda, ela não deixa, pelo medo também, porque a esquerda, ela é organizada, ela não deixa de votar. O pessoal do assistencialismo também não deixa de votar, porque precisa manter aquilo ali. Exato. Então, quem deixou de votar fomos os nossos, entendeu? E aí, o que foi que aconteceu?
além da questão da desconfiança, né, da ausência de segurança com relação às urnas. Então, eu acho que todo esse terror contribuiu de forma positiva para eles. A população, sim, está acreditando na narrativa de que a intenção é proteger, né? E aqui na Bahia a situação ainda é mais escandalosa, porque nós tivemos um escândalo agora sem precedentes com relação à compra dos respiradores. Aqueles 600 respiradores, né? Foram 300, exatamente, foram 48 milhões de reais de dinheiro público para comprar 300 respiradores de uma empresa que a gente chama da empresa da maconha, né? Que era a empresa que... Explica esse negócio aí da empresa da maconha. Como é que é isso aí? Pois é, a empresa, o nome da empresa é HempCare. Essa empresa, ela produz medicamentos à base da cannabis. Só que ela não fabrica respiradores. O Rui Costa contratou, enquanto presidente lá do consórcio Nordeste, ele contratou uma empresa, que é a empresa da maconha, para contratar fornecedores de respiradores. Para que haja um ralo aí para onde escorra o dinheiro público, né? A gente, se você observar, a Polícia Federal fez inúmeras operações pelo Brasil afora, aí na Bahia, inclusive. Tudo em municípios que estavam em estado de calamidade e em estados que estavam também em estado de calamidade pública e comprovaram o desvio do dinheiro público. Então, assim, eles querem manter essa situação o máximo que puder para ir cada vez desviando mais recursos. Isso que aconteceu com esse desvio aí dos quase 100 milhões, isso aconteceu justamente no momento de decretação de estado de calamidade pública. E aí eles querem dar manutenção a tudo isso. Então, assim, é estarrecedor porque a gente não tem na Assembleia Legislativa, tem até um deputado aqui que ele está mais atuante, tentando lutar, mas também está sozinho com relação a isso, entendeu? E aí a gente percebe uma Assembleia Legislativa, uma alma completamente nas mãos do Rui Costa. Nós, população, porque assim, eu mesmo não tenho mandato, né? A gente não tem uma imunidade parlamentar para nos assegurar. Nós não temos um deputado federal de direita, nós temos, não temos
muitos representantes aqui que possam chamar, como o senhor consegue fazer essa convocação, dessa manifestação, falar pela gente. Então, quem faz isso somos nós, movimentos de direita, mas, obviamente, somos pais e mães de família, que eles, hoje, né, com toda essa, eu digo assim, até com a aval, né, a gente acaba avalizando o STF, deu um certo poder para esses prefeitos e governadores, deu total poder aos prefeitos e governadores, e nos deixa, né, nós simples mortais, também de mãos atadas. Porque se eu for convocar uma manifestação hoje, como eu estou acostumada a convocar, os movimentos aqui estão acostumados a convocar, vai ter 5 gatos pingados de gente, porque as pessoas estão ou aterrorizadas com o pânico da Covid, né? Temos o governo do estado que praticamente está fazendo um terror com a população, então não vão com medo da Covid, ou estão com medo de ser preso, né? Então, assim, é tanto absurdo que realmente hoje a Bahia espera por vocês em Minas Gerais, espera por São Paulo, espera pelo Rio de Janeiro, porque aquela Bahia que estava num processo de libertação, eu sinto informar, mas eu sinto que a população retrocedeu, né? A gente precisa eleger novos representantes em 2022, alinhado ao governo federal, alinhado ao governo Bolsonaro, com coragem para enfiar o pé na porta mesmo e mostrar para que veio, né? Porque senão eu não sei, Coronel, onde é que a gente vai parar, né? Não sei. Queria até lhe pedir assim, uma opinião como experiência, até como proceder, porque assim, eu não sei como é o diagnóstico que a gente pode dar no caso desse desvio aí com relação ao Rui Costa. Se a gente pode chamar de ladrão, canalha ou mau gestor. Eu não sei qual é o termo que pode utilizar. Porque se a gente utiliza ladrão, eu vou ter que provar que é ladrão. Então não é ladrão, né? Então, se é canalha, eu vou ter que provar que é canalha. Então é um mau gestor. Mas independente de qualquer coisa, de qualquer terminologia que qualquer pessoa possa dar, e eu te peço até para você me identificar a melhor terminologia, eu acho que a Assembleia Legislativa deveria tomar um posicionamento, mesmo sendo apenas um caso de má gestão. Porque é um absurdo sem precedentes. Olha, como você falou, é um desvio de, salvo engano, quanto? 48 milhões? São 48, foram quase 100 milhões, 48 mais 50 milhões. Pois é. Então, isso é recurso que deveria ser usado corretamente, né, na área da saúde, principalmente para combater a Covid-19, a aquisição de respiradores é uma dessas formas. E o que a gente percebe, assim, há uma lentidão, porque já tem uma investigação, tem pessoas presas, e eu acredito, essas pessoas, se ainda não aconteceu... Foram soltas, mas foram soltas já. Mas devem ter feito delação premiada, alguma coisa nesse sentido, assim, deve ter entregado alguém aí, não? Eles entregaram, né? Teve essa sócia, uma tal de Cristiana, ou Cristina, se eu não me engano, que realmente ela confessou, né? Pelo menos o desvio de 22 milhões na questão dos 48. Né? Ela confessou. Então... Na verdade, assim, olha que absurdo. Ele contrata uma empresa da maconha, né? Porque eu não posso chamar de outro nome, né? Porque ele contrata uma empresa que não fornece erro aí nessa contratação, né? De uma pessoa, do intermediário, para contratar uma outra. O intermediário. A licitação corretamente. Isso aí realmente não encontra amparo na lei 8666, salvo engano, é a lei de licitação. E desses 48 milhões, 22 milhões foi só para comissão de terceiros. Não tem sentido. É muito. É a metade. Não existe isso. Então, realmente, tem muita coisa para ser investigada aí. Tem muita gente para pagar o pato aí. Envolvimento do governador. No mínimo, né, como presidente do consórcio, né, ele tem muito a explicar. Isso é o que eu avaliei aqui. E eu concordo com você quando você tem o cuidado ao se referir a ele, realmente porque você pode estar sujeito a um processo, é natural. A gente que tem um mandato parlamentar de deputado estadual ou federal, você é protegido, né, por uma imunidade que ela não é absoluta também, ela é relativa. Mas esse caso todo aí indica, no mínimo, uma má gestão do recurso, uma incompetência, no mínimo, por essas informações que foram dadas. Mas o que mais me chama a atenção aí na Bahia é realmente
Ontem mesmo eu estava ouvindo parte de uma entrevista do governador. Em todas as oportunidades, ele lança uma crítica contra o governo Bolsonaro, quando, na verdade, todo esse sistema que está aí quer impedir o presidente Bolsonaro de governar. Por exemplo, mais um exemplo. Essa semana foi divulgado que a Ford fechou fábricas, né, que tinham, salvo engano, no São Paulo, aí na Bahia, em outro lugar. Camaçari. Aqui em Camaçari também. São 6 mil empregos a serem perdidos. Hoje eu soube, mas eu não acompanhei, que acho que o Jacques Wagner se posicionou dizendo que ia segurar até 2025, não tenho certeza. Mas o impacto aí são de 6 mil empregos. Mas o que acontece? Que a Ford não divulga, né, as informações por completo. Primeiro, já em 2015 ou 2016, a Ford já estava num processo de reestruturação mundial que eles iriam parar de produzir veículos de pequeno porte, no Brasil, inclusive, no mundo, de uma maneira geral. Eles produziam aqui só o Ford Ka, o Ka Sedan e mais um outro aí, que não dava lucro para a empresa. Então, eles vão continuar importando veículos, SUVs, veículos de maior porte, e o que é mais importante, porque eles não dão conta de concorrer com montadoras chinesas, europeias e japonesas, porque nos últimos 20 anos eles tiveram 20 bilhões de subsídios, que venceu agora recentemente, e queriam essa renovação, e o presidente Bolsonaro não aceitou renovar e conceder esses subsídios, porque aí é muito fácil você estar no mercado sendo subsidiado pelo governo ali. As outras não têm esse subsídio. Então, o presidente falou, eu não vou tirar 20 bilhões dos brasileiros para dar para a Ford. E já havia essa decisão da Ford de parar de produzir esses pequenos carros aqui, que eu citei dois, que é o Ford Ka, o normal e o sedã, porque não davam lucros. E a imprensa não divulga isso. Saiu uma matéria mais ou menos, até por incrível que pareça, até na Folha, porque também não tiveram como mentir, lá explicando essas razões. Mas, por exemplo, eles não informam que o Brasil, nos últimos tempos, aí, aumentou em 400 mil o número de empregos no último trimestre ou bimestre. Não dão essa notícia. É claro, você lamenta perder 5 mil empregos em São Paulo, 6 mil empregos na Bahia, mas você tem que falar que nós estamos num período de pandemia e, mesmo assim, o Brasil está reagindo. Mas o sistema, Rebeca... E o Brasil está reagindo e o presidente está tentando segurar a economia e não tem condições de suportar um rombo maior ainda do que os próprios governadores estão causando. Exatamente. Né? Então, não vai tirar esse dinheiro da onde? Se o país estivesse estabilizado, seria outra situação. Então, os grandes culpados disso tudo são eles, governadores e prefeitos, que estão causando toda essa quebra na nossa economia, porque até para dar um suporte a uma empresa, o país tem que estar estruturado para isso. Não é em um momento desse que só fazem assaltar os cofres públicos, que o presidente Bolsonaro ainda vai tirar milhões do povo brasileiro para colocar em empresa. Né? Então, a gente tem que... Milhões. Isso. Você está certinho. Olha, e outra coisa que chama atenção, agora vamos trazer aqui para a nossa briga dentro de casa. Muita gente que é de direita, se diz conservador, até agora não entendeu a dificuldade que o presidente está tendo para governar e não entendeu as ações que ele tem que tomar para ele manter-se no governo. Nós conseguimos eleger um presidente. Só que é o único lugar onde nós temos para nos agarrarmos no momento é o presidente Bolsonaro. E ele tem um Congresso, uma Câmara de Deputados e um Senado que não é um Senado e não é um Congresso que o apoia de forma ideológica. Ele tem que governar com o que está lá. E o que está lá, você sabe o que é que está lá. É uma podridão danada, salvando-se poucos, e ele precisa fazer composições.
você pode observar que não há, no governo Bolsonaro, registro de nenhum escândalo no primeiro escalão em ministérios, como sempre houve nos governos do PT, governo Fernando Henrique, governo Michel Temer. Nunca, não houve, não tem. E o presidente, ele sofre acusações infundadas e não comprovadas em decorrência dos filhos, em decorrência do tempo dele que ele foi deputado. Coisas, na maioria das vezes, eu acredito que não tem nem como ele se recordar do que aconteceu lá atrás, até para poder se defender. Qualquer coisa que ele fale, ele tem que explicar detalhadamente, ele é cobrado por tudo. E sem contar que a imprensa agora, de uma maneira geral, ela não está assim se contentando em simplesmente distorcer ou omitir as notícias que são favoráveis ao presidente, não. Ela está partindo para mentira mesmo. Aí, por exemplo, publicou lá em São Paulo há um tempo atrás que a ex-mulher do Bolsonaro foi expulsa do PSL. Olha para você ver. Na verdade, a deputada estadual lá, Valéria Bolsonaro, ela é uma parente dele, que tem o sobrenome Bolsonaro. Nem era nem ex-mulher dele. Não, nem ex-mulher dele. Inventaram uma ex-mulher para ele. Aí, esse caso da Ford, que não contam a realidade. E, assim, se você pegar, tem tanta notícia em que realmente eles não estão nem aí, não. Eles só estão publicando. E pronto. Sem contar os ataques do tipo, igual os últimos 2 jornalistas. Um deles foi o Ricardo Noblat. Aquilo é um lixo, né? Dizendo que o Trump poderia suicidar e o Bolsonaro também. Se o Bolsonaro publicar um negócio desse na rede dele, o mundo cai. Mas o sem vergonha de esquerda pode fazer isso, que para a imprensa está tudo normal. Nós estamos reféns. Quando eu falo que a Bahia assim está no estado triste, é porque imagine a gente no Nordeste, na Bahia. Mas, por outro lado, Coronel Sandro, eu fico ao mesmo tempo muito triste, porque o pouco da direita que a gente tem aqui, ainda por cima, é desunida. A gente tem um trabalho, uma responsabilidade de explicar à população o que está acontecendo, né? Porque nem todos entendem. Então, nós temos um trabalho, uma responsabilidade de abrir mentes. Eu digo o seguinte, que o movimento mesmo, nós temos nosso movimento, o Direito Independente Bahia, ele nasceu bolsonarista. A base dele, a raiz dele é bolsonarista. Então, no dia que, por um motivo que eu acho que isso nunca vai acontecer, de se decepcionar com o Bolsonaro, mas eu acho que ele é tão claro que não tem como isso acontecer, porque ele é muito claro, ele é muito direto, não tem como acontecer. Todo mundo sabia com quem está votando. Então, assim, se isso acontecer, o movimento deixa. Porque enquanto a esquerda se une, a direita um quer acabar com o outro, é uma coisa assim surreal. Eu sinto boicote. Eu sinto boicote. Pode porque quer eleger não sei quem em 2022, quer eleger não sei o quê, ela pode tomar espaço. Então, assim, é muito chato. Acredito que pessoas como a gente, que fala mesmo, que pensa, que se posiciona, o espaço isentão, que não quer ficar mal nem com A nem com B, não quer. Né? Tem uma tendência a boicotar porque a gente vai falar. Pior do que o adversário é o isentão. O isentão, nossa senhora. O isentão. O isentão o isentão. Então, é difícil. Infelizmente, a direita tem uma direita muito com plano de poder pessoal, não é um posicionamento macro. A Bahia precisaria, assim, de um projeto macro. Também os outros estados precisavam, e até também os bolsonaros em si, o grupo do governo federal, eu precisava ter um olhar diferenciado para a Bahia, porque a gente viu as eleições em 2018 que aconteceu, foi o Nordeste que causou um entrave, a Bahia é o maior estado do Nordeste, e às vezes a gente que está aqui, eu mesmo não consigo entender porque
Tá se fazendo um bom trabalho para o nordestino, está. Mas precisa ter um olhar diferenciado para a formação dessa direita, um olhar diferenciado. Eu vou contar uma coisa para você, Sim. que é uma coisa impressionante. Está tendo agora, na UFBA, Universidade Federal da Bahia, a inscrição do dia 8 a 15 agora de janeiro para formação, se eu não, tipo assim, formação de líderes políticos, só esquerda. Então, dentro da Universidade Federal, a direita não tem nada. Provavelmente deve ter algum dinheiro aí, sabe lá de onde é que veio. A direita não tem nada. Como é que a gente fica em um estado desse querendo lutar? Eu estou aqui no município chamado Lauro de Freitas. Eu digo que o município, o orçamento é que fomenta o PT. É o município onde Lula disse que queria morar. Se ele está querendo morar, não é à toa, né? Então, quando a gente faz um trabalho, né, precisa ter um olhar diferenciado, porque a gente vai agora trabalhar para reeleger o presidente Bolsonaro em 2022 e ele vai precisar de espaço. E essas eleições municipais eram eleições muito importantes. Verdade. Muito importantes. Então, eu acho que a nossa direita, não estou nem culpando o presidente, porque eu sei a situação que ele está, mas a direita, quando começou a se matar, né, um acabar com o outro, se afundou. Se afundou, né? Eu mesmo não senti porrada da esquerda, porque a esquerda pensa o seguinte: se ela entrar, ela é sozinha, a gente vai brocar ela lá dentro, né? Eu acho que eles pensam assim, larga ela de mão. E quem estava acabando... Você tem uma ideia, acabando... aqui em Minas Gerais, corroborando isso que você está falando, o PT, apesar daquela onda toda, esse movimento pró-Bolsonaro, elegeu a maior bancada de deputados aqui, 10 deputados estaduais. No Congresso, na Câmara Federal, a maior bancada também, PT, 50 e tantos, sei lá, 60. E vocês estão em Minas Gerais, né? Exatamente. Olha para você ver. Lá dentro somos dois praticamente isolados lá, que brigamos com a turma lá do PT, do PSOL. Então lá tem um bloco muito fechado, muito unido mesmo. Isso aí você falou. E eu falo assim, eu sou uma mãe de família, né? Quando eu entrei nesse processo, eu estaria indo embora para fora do país, estava tudo organizado, filho estudar fora e tudo agora, meu marido já pode se aposentar. E aí, de ir embora agora em novembro de 2020, né? O Bolsonaro mudou a vida de muita gente, inclusive deu esperança, a gente resolveu ficar e lutar, mas às vezes bate um dia. Observa assim, eu fico assim pensando, tá tendo um conflito de competência, né? Acho que vocês devem observar assim, aí também, do decreto estadual com o decreto municipal. Não, né? sabe o que tem aqui? Deixa eu te falar como é que funciona aqui em Minas. O governo do estado elaborou um programa chamado Minas Consciente. Minas Consciente. Ele estabelece as fases, né? Verde, laranja, vermelho. E, de acordo com o número de ocupação de leitos, enfim, de infectados, tem um cálculo lá que o município que quisesse aderir. Aí o município vai evoluindo. Tem hora que fecha, tem hora que abre, enfim. Não é um bom programa, não. Muitos prefeitos, o que fizeram? Aí alguns promotores começaram a entrar com ação nos municípios para que os municípios aderissem a esse programa. Muitos prefeitos falaram, eu vou jogar a responsabilidade para o governador. Fizeram a adesão, assinaram um termo de ajustamento de conduta, o governador Valadares fez isso, e aí é obrigado a fechar e abrir, fechar e abrir. Fala, não é comigo, é com o governo do estado. E aqui, de uma maneira geral, quem está sofrendo muito, muito mesmo são os proprietários de salão de beleza e barbearias, as clínicas que não de tem lógica, que não tem lógica, Coronel. Não tem lógica. Salão de beleza pode ser horário marcado. Sim, e sempre tiveram os cuidados com a profilaxia, né, com a higienização, porque tem um contato. É o caso de clínica de estética também. Então, assim, acho que em cada lugar do Brasil tem um modelo diferente que todos convergem para aquilo que nós denominamos
um equívoco muito grande, porque não há comprovação científica alguma que o lockdown e o fechamento do comércio vá trazer algum benefício ou reduzir contaminação. Por exemplo, São Paulo é o lugar que mais decretou fechamento de comércio e lockdown. É onde tem o maior número de contaminados, maior número de mortes, inclusive relativas, não são só números absolutos, não. Então, a gente percebe assim a utilização política absurda da pandemia, os meios de comunicação fazendo um terror muito grande, e isso afeta as pessoas são influenciáveis. Nem todas acessam com o objetivo de obter a informação para formar um juízo, né, mais razoável do que está acontecendo. Grande parte acessa para entretenimento. E nós que defendemos o contrário, batemos o pé que somos uma minoria, não temos espaço na grande mídia. Ao contrário, a grande mídia aqui em Minas é a pequena também, me odeia, porque eu não refresco. E ainda tem um boicote, e ainda tem boicote dentro da direita. E ainda tem boicote ainda dentro da direita, sim. Por quê? Eu me lembro, Val, se me permitir, vou fazer um retrospecto aqui da minha campanha. Na oportunidade, eu participava, né, dos movimentos lá do QG Bolsonaro, lá em Governador Valadares e tudo. E tinham pessoas lá que tinham um período, né, de participação bem anterior, muito antes do que eu chegar, mas na hora de aceitar a candidatura, de ter a coragem de botar a cara na frente e ir para o pau, aí não teve. Aí ninguém quis ir. Aí falaram, coronel, é o senhor que tem que ir. Eu falei, uai, sou eu que tenho que ir? Então eu vou. Fiz o meu modelo de campanha dentro daquilo que eu estava enxergando que poderia acontecer e a gente obteve o resultado favorável com a eleição. E muitos que talvez, né, depois disso avaliaram, se eu tivesse ido, eu poderia ter sido. Não iria, não. Por que não foi? Porque não meteu a cara? Porque não meteu a cara. E porque isso tem muita característica individual de cada um. Eu sempre falo para as pessoas, não adianta você sair pregando, dizendo que você é de direita, que é conservador, que é bolsonarista. O eleitor de direita, conservador e bolsonarista tem que te reconhecer como sendo. E aconteceu comigo. Eu nem precisava falar que eu era, não. A hora que eles me viram na rua... Não, e assim, uma coisa que eu sinto, coronel, não adianta enganar. O eleitor, ele percebe, é visceral. Eu acho que basta a gente se colocar na condição de eleitor. Então, tudo que a gente está envolvido é tudo tão forte, tudo tão intenso, que eu acho que quem realmente transpira e se indigna. Transpira e se indigna. Então, isso incomoda aqueles que são maquiados. Então, isso incomoda algo que é muito natural. Você é uma pessoa, assim, tem um carisma impressionante. Um carisma mesmo. Dá vontade, assim, de ser amigo, sabe? Tem uma pessoa que está dizendo que te ama aqui. Então, assim, a Valéria está assistindo aqui, viu? Ai, pois eu quero conhecer a Valéria. E aqui tá a Bahia, aqui tá de braços abertos aqui para tomar uma cerveja com meu marido, viu? Nós vamos tomar uma cervejada danada. Uma cerveja. E aí ele é cervejeiro. Aqui pode faltar tudo, menos a cerveja. Nós vamos combinar muito bem, então. Vamos, exatamente. Eu faço acompanhar um pouquinho, que eu brinco com ele com uma boa mulher conservador. A Valéria, ela também não é de beber, não. Beba assim, pega um copinho, toma, pra mim já tá bom. Toma mais Smirnoff Ice um pouquinho mais. Mas o meu marido, ele é cervejeiro e é ogro, viu? É ogro gosta, como eu acho que tem que ser. Então tá bom. Mas olha aqui, esse tema ele é muito interessante porque é o seguinte, você pode observar que aqueles que se apresentaram para o pleito, né, eleitoral,
se dizendo bolsonarista, surfando na onda do Bolsonaro, caiu todo mundo. Porque você não consegue sustentar uma interpretação de algo que você não é por todo o tempo. E, assim, o que eu fiquei muito feliz foi descobrir, que eu já sabia, né, desde a minha vida inteira, mas em 2 anos já de mandato, não arredei 1 milímetro daquilo que eu me apresentei para o eleitor, defendendo, e continuei na mesma linha. Então, assim, porque se você for representar, você vai cair uma hora as máscaras caem, né? Cai, e assim, porque é de verdade, né? Porque é de verdade, não tem como segurar durante muito tempo. Não tem. Você vê que essa turma traidora aqui do PSL aí, você vê que houve a divisão. Eu não digo, olha, eu não vou nem tão longe de dizer a turma traidora. Tem uma galera que não traiu, né? Ou que não se teve nem espaço para trair, mas tem eu falo assim, no contexto geral, tem uma pessoa assim muito morno que parece que. Porque algumas pessoas foram eleitas no Brasil inteiro sem abrir a boca. Isso é fato. Foi uma onda que não vai acontecer de novo. Certo? Eu também acredito que não. Então é uma galera que está esperando o mandato passar, sabe? E eu fico assim, meu Deus, que mandato em mãos erradas, entendeu? E a gente... eu tô aqui eu tô com a Jéssica aqui, ela tem um tempo, e a gente fala assim, meu Deus, a gente vive isso 24 horas por dia, a gente não quer viver, tem hora que a gente fala assim, tô de saco cheio, não quero, a gente não consegue, porque é tudo tão... Eu tenho uma filha de 14 anos que ela fala, minha mãe, eu não aguento mais. E a gente quer mudar, não falar sobre isso, né? Porque por uma questão de... A gente não consegue, entendeu? Não. Porque é visceral, de verdade, é visceral. E quando a coisa não vai acontecer, dá vontade de dizer assim, eu vou embora do país, não tem condição, a gente se ateia, porque a gente não quer viver o que a gente está vivendo. A gente quer uma solução, a gente quer representantes que tenham coragem, né? Que tenham coragem, não adianta, nós estamos num processo agora, que a gente precisa, mais do que nunca, de representantes com coragem, que pegam um pouquinho da imunidade, um pouquinho, porque eu digo que nem imunidade mais vocês têm por completo, né? Por conta das coisas que a gente está vendo aí, mas que pegue um pouquinho dessa imunidade para ter coragem, porque alguma proteção ainda vocês têm, que conseguem fazer alguma coisa, porque eu não sei o que vai ser da população em si. Então, assim, sinta-se abraçado pela Bahia, entendeu? Muito obrigado. Assim, é um exemplo, é uma referência para o Brasil, né? A Minas Gerais tem que se sentir feliz por ter um Coronel Sandro. Se você tiver condições de ir para deputado federal, vai ser um orgulho te assistir, né? A gente do lado do nosso presidente Bolsonaro, porque a gente sente vontade de chorar. Porque tô emocionada, viu? A gente sente que é de verdade, a gente sente que, independente de ser um deputado, você é um militante, quando você tá ali no microfone falando e lutando, a gente sente verdade, a gente sente revolta, a gente sente realmente que é uma pessoa de família querendo defender a família, os valores, e que compreende, como todo mundo tem que compreender, a sinuca de bico que o presidente está envolvido. Então, a gente tem que ser Bolsonaro sempre, independente do que agrade ou não a gente. Eu falo que, eu digo para o pessoal do movimento aqui, a gente começou um pouco mais extremista, como quem diz assim, tem que fazer determinados partidos. Porque determinados partidos que ganharam os municipais são partidos que não necessariamente são partidos que nós admiramos, não são de esquerda, mas são partidos
que caminham ali pelo centro e que ele não Exatamente. vai poder simplesmente descartar apoio ou parcerias. Então, as pessoas têm que começar a abrir a cabeça e nós precisamos, enquanto formadores de opinião, começar a preparar essas pessoas de que a gente só tem ele. Ou é ele, ou ele está fazendo o melhor pela gente. É a nossa opção. Olha, eu vou falar para você, eu conheci vários deputados federais, principalmente da minha região, e os daqui de Minas. E, por exemplo, mas são muitos deputados que eles não são catalogados como de direita, mas você pega o mapa de votação dele lá, ele votou tudo com o presidente. Então, assim, a gente tem que rever alguns conceitos para a próxima eleição. O nosso eleitor tem que entender isso, que essas pessoas que se alinharam com o presidente, olha, 2 que eu conheço não tiveram nada, votaram mesmo por afinidade, por acreditar que aquilo era o melhor para o Brasil. Então, assim, eu estou te dizendo isso, que ao mesmo tempo eu quero falar para quem está nos acompanhando, depois vão assistir essa live. Gente, Rebeca, ô Luciano, um abraço. Luciano Santana, o Bremer. Rebeca, você faz parte, junto com mais uma mensagem aqui, pessoas te apoiando. Então, assim, isso alimenta a gente um pouco, porque é uma vida muito solitária essa da gente, embora a gente esteja envolvido com pessoas de todos os lugares, mas é solitário porque muitas cultural, uma guerra política, que é uma guerra que eles querem que ser chamados de progressistas. Então, como camaleão, mudando para continuar exercendo o poder. Então, assim, a gente não pode desistir. E a gente tem uma responsabilidade também, Coronel Sandro, de mostrar para as pessoas que a questão de partido é muito complicado, depende de região. No município aqui, partido como Patriota Republicanos estava com o PT. Olha bem. Então, assim... Então, e aí você vê o DEM, quem era oposição ao PT era o DEM, o PSL e o PV. Olha bem. Olha que situação. Então, se a gente começar a ficar falando de partido, a gente prejudica boas pessoas que às vezes estão no partido que naquela região era o que estavam aliados contra a esquerda. E aí começa a ser aquela divulgação de que tem que ser aquele partido. Vamos voltar em pessoas. Partidos estão contaminados. A gente não escolhe o que a gente quer, onde a gente gostaria de estar, né? Vamos entender. Não dá para compreender a situação local de cada região. Agora, para 2022, fica um pouco mais fácil, mas municipal é uma dança da cadeira surreal. Isso. Eu disse o seguinte: se eu quisesse enganar a população, eu ia para o Patriota, que estava de verde e amarelo e estava na base do PT. Olha bem. Ninguém ia saber. Não tem né? sentido Então, isso, assim, aí a gente vai para um partido que é totalmente, em tese, a nível de federal, contrário, mas que no município está contra o PT e batendo no PT. E aí, quem quer usar isso de má fé contra a gente, usa da pior espécie possível. Ela está no partido tal. E usa, e assim, eu, enquanto neófita mesmo, eu agi muito de coração e quero também te agradecer, hoje eu vou rasgar hoje, eu sei, né? Quero te agradecer porque assim, no momento que eu estava mais me sentindo só, fazendo aquela politicazinha decente, sem dinheiro para colocar na rua, sem fundo partidário, sem fundo eleitoral, sem equipe, só no formador de opinião,
fui mais votada dentro da situação, mas assim, o partido não bateu o coeficiente eleitoral, foi essa situação. Mas assim, quando eu estava mais me sentindo só, dizendo, onde é que eu me meti, você fez um vídeo muito carinhoso para mim, certo? Que eu vou levar assim para a vida. Isso com Saiba que você prazer. tem uma família aqui na Bahia que está à disposição para te acolher, para te abraçar. Torço muito pelo seu mandato, torço muito para que tomara que você venha deputado federal. Se também achar que não está seguro, vamos para estadual de novo. Vamos, né? Mas vamos avaliar tudo. eu peço aos mineiros que abracem essa preciosidade que é o Coronel Sandro, que é essa pessoa assim, de verdade, a gente percebe que é real. Né? A gente percebe que é real, que não é maquiado, não é um personagem, é uma pessoa que se exalta como eu me exalto, como o presidente se exalta, é de verdade, é gente como a gente. Rebeca, ó, obrigado, é recíproco esse carinho, viu? E assim, vamos manter essa união, nós já estamos passando aqui de 1 hora de live, daqui a pouco Para não cair. enxotando a gente aqui. Mas olha, quero dizer para vocês, quero que qualquer hora dessa você programe com a família para vir aqui em Minas, quando a gente puder passar por aí, vai ser um prazer te visitar, a gente tomar aquela cerveja, bater aquele papo de direita e de conservadorismo. E é por ele que eu estou na política e eu vou honrar isso enquanto eu estiver na política. Então, eu acho que é para a vida toda, que eu acho que eu não vou sair. Não vai. Meu não bem, vai. vamos, ó, vou me despedir aqui do povo da Bahia primeiro. Beijo, Valéria! Beijo! Cadê a Valéria que ela não aparece aí? Não pode, não. Que ela tava ali, a primeira dama pode aparecer? Depois eu vou marcar uma live da Valéria, você, a Jéssica Laurinha e vovó André. A Laurinha com as tiazinhas, porque a Laurinha não é tiazinha, mas eu já sou tiazinha. Eu sou 4.4. Verdade. Olha, Bahia, pessoal, olha, poderá não, vai representá-los muito bem, viu? Bahia, Rebeca é sinônimo de guerreira. Então, ó, apoio a essa mulher aí. Um abraço para vocês, que Deus abençoe todo mundo. E os mineiros que estão acompanhando, que depois vão ver isso. Um abração para todo mundo. Tchau, Minas, tchau, mineiros, tchau, Bahia. Em 2022. Tchau, Bahia. Tchau, Rebeca. Fique com Deus, minha filha. Tchau, pessoal. Beijão, coronel. Valeu. Vamos lá. Gente, então vocês viram aí, nós conversamos aqui com a Rebeca. A Rebeca é aguerrida mesmo. Todo dia ela está tomando processo lá do governador do Rui, da Daiane Pimentel, enfim, daquela turma de esquerda lá. E olha, agradecer a vocês com os comentários aqui. Pazinhar, um abraço. Ideias, Bárbara, apoio total a Rebeca, isso mesmo. Jadson Fonseca, ótima noite, obrigado. Fabrício Brigatti. Sérgio Rogério, ela tem o apoio, tem o meu também. Luciano Santana, apoia a Rebeca. Bahia precisa eleger Rebeca. Bahia Laranjeiras. Claudinha Ferraz já ganhou o apoio. Ruth Moraes. O seu apoio e sua voz será de grande valia. Alexandre Patriota.
Iota, forte abraço. Sérgio Rogério, já falei. Vamos lá. Vils Ferreira. Sérgio, obrigado. Torcendo aqui pelo meu mandato. Obrigado, Sérgio. Sérgio Rogério. Rosélia Barbalho, Valadarense, fechada com o Coronel, obrigado. Bom, acho que aqui falei a turma toda. Gente, Catita, Olive, um abraço. Luciano Bremer, obrigado. Wilson, tá ok. Gabriel Melo. Valeu, Gabriel. Um abraço, cara. Caruaru, Pernambuco. Sérgio de novo. Vamos lá. Eli Sanja, presidente Bolsonaro. Valeu, Eli. Então aqui, Janaína, Ceará. Apoio o presidente. Josmar Carneiro, PT nunca mais. Bom, é isso aí, né? Turma, obrigado vocês. Boa noite. Até a próxima live. Sempre a gente vai estar conversando aqui, trazendo pessoas para a gente conversar sobre o momento político e sobre a importância que nós todos temos em preservar o Brasil e trazê-lo de volta para os brasileiros, trazê-lo o Brasil de volta para as famílias e para as pessoas de bem, sem divisão de classe, sem jogar empregado contra patrão, negro contra branco, homem contra mulher, heterossexual contra homossexual, enfim, o que existe no mundo são seres humanos. E seres humanos têm que ser tratados com respeito. E o respeito, ele nasce dentro da família, e da família a gente irradia para o mundo as boas práticas e para todas as outras atividades. Um abraço para vocês, que Deus abençoe a todos, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Obrigado.